Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Rodrigo, a Servier já tem investido em inteligência artificial generativa, a gente está nessa era, né, de chat GPT, de falar bastante em chatbot. O que a Servier, como laboratório farmacêutico, tem feito nessa área, mas pensando nos colaboradores? Amanda, a gente tem vários projetos, na verdade a gente tem em torno de 60 projetos de inteligência artificial de maneira geral, mas especificamente hoje para colaboradores nós temos dois grandes projetos que já estão funcionando. O primeiro é o Genial, que é o nosso chat GPT seguro para todos os nossos 22 mil colaboradores, e o segundo, que nasceu no Brasil, um projeto brasileiro que se chama Serena, que é um projeto também de IA generativa, que responde dúvidas dos colaboradores usando a base de documentação. Perguntas sobre políticas, sobre benefícios, ele consegue responder a qualquer hora do dia em linguagem natural, não mais clicando um ou dois ou ligando para alguém. Então são dois projetos que a gente investiu num tempo relativamente rápido e hoje já estão funcionando. É muito legal isso. E qual é a diferença do colaborador trabalhar com uma inteligência artificial própria, desenvolvida pensando nele? Por que não trabalhar com uma inteligência artificial que já está disponível no mercado? O que ele ganha? Na verdade, vamos começar pela empresa. Quando você compra uma plataforma, e como a gente fez isso, a gente olhou para o mercado e a gente entendeu o custo, a oferta para você ter inteligência artificial para 22 mil colaboradores. Só que quando você contrata uma ferramenta dessas, você paga 100% da plataforma. Mas às vezes você não usa todos os recursos dela, ou seja, você paga 100% para não usar 100%. Então a gente precisava achar um ponto de equilíbrio entre funcionalidade que realmente as pessoas precisam e que vão trazer valor para o seu dia a dia e o custo. Aí nesse momento a gente precisou balancear e pensar e decidir que era mais barato ou mais inteligente investir na nossa própria IA generativa. E aí tem um outro aspecto que é muito importante, que não é só custo, é a segurança. Nós garantimos que com a nossa IA generativa, o Genial, nós cercamos toda a nossa plataforma de maneira que o nosso dado não seja usado por ninguém para treinamentos de modelo ou que a informação vaze de uma maneira que não seja interessante para os nossos negócios e também que não gere confusão ou informação indevida para os nossos pacientes. Isso é muito importante fazer. Então não é só custo, é custo e segurança da informação também. É muito importante. Perfeito. E na prática, dá um exemplo prático de como que o colaborador pode usar, por exemplo, o Genial, né? Para que tipo de situação do dia a dia? Sim, o Genial é muito simples. Da mesma maneira que você em casa usa o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, você vai usar o Genial. A diferença é que você vai usar dentro da plataforma da Servier, onde você já está logado, você chega de manhã, liga o seu computador e você não precisa pagar por isso. Você só vai acessar com o seu e-mail e você tem uma plataforma segura. Você tem a tranquilidade de que tudo que você está escrevendo ali não vai sair. Você pode falar da estratégia da empresa, os produtos da empresa, porque é para o nosso interesse e ninguém mais está sabendo o que a gente está falando. Isso é muito importante. E claro, a gente está garantindo que esse modelo também, ele não alucine, né? Ele não responda coisa indevida também, mesmo para colaborador. Porque pode ser que a IA, como ela é uma IA generativa, ou seja, ela gera informação através de um cálculo algorítmico, ela pode falar uma bobagem, e a gente também não queria isso. Então a gente precisava também fazer o ajuste fino para que ela só respondesse coisas que façam sentido para a gente. Tá? Então esse é o grande sentido e como a gente faz esse uso. Ou seja, é muito simples. Eu só não vou usar mais o ChatGPT para o uso profissional. Eu vou usar o Genial. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem um colaborador da área financeira, da Servier, por exemplo, precisa analisar um contrato que ele recebeu, ele pode carregar esse contrato no Genial e não no ChatGPT, que isso acabaria, né, sendo exposto, e ele garante mais segurança? Seria Perfeito, isso? Pode pedir alguma exemplo. análise? Como que funciona? Perfeito o teu exemplo, mas a gente tem que ter em mente que a IA generativa, ela ainda é uma plataforma que comete erros. É muito importante que você tenha conhecimento do que está fazendo. É o paralelo de como você dirigiu o Waze por aí. Às vezes você cai em lugares que você não gostaria com o Waze, ou ele te manda por uma rota errada. É importante você não confiar 100% em plataformas digitais. Você precisa ter discernimento. Mas sim, o teu exemplo é muito bom.
Imagina nós no dia a dia, eu acho que, não sei você, mas eu não consigo ler, entender um contrato de 60 páginas, 80 páginas, ainda mais com jargão financeiro. Quando a gente coloca no GNO e pede para fazer um resumo, por exemplo, faça um resumo desse contrato, me mostra os pontos de atenção, os pontos mais importantes e aonde eu deveria ler com mais atenção. Então ele traz esse resumo. Eu, como um humano e que conheço aquilo, vou olhar o contrato exatamente onde ele está mencionando. E não mais 60 páginas que talvez não faça sentido. Porque tem muito preâmbulo, tem muitas coisas que são palavras que são pro forma. Né? Mas a essência da informação está em um determinado trecho na letra miúda. Então a gente pode se atentar. Ou seja, ali você garante a segurança, você garante que a informação que você está trafegando está dentro do universo CRVE e eu estou salvando meu tempo. Eu não vou gastar. Quantas horas eu gastaria ali num contrato de 60 páginas? Isso economiza dinheiro também, né? Economiza dinheiro, porque o tempo nosso é o tempo que a empresa está gastando. Então é sensacional, né? E no caso da Serena, que tipo de consulta a pessoa pode fazer que ela consegue responder, por exemplo? Legal. Serena é o nosso bebê, né? Como eu tenho falado. Ela nasceu no Brasil, né? É um bebê brasileiro que está ficando cada vez mais inteligente. Ela só tem 2 meses de vida e ela já tem 90% de certeza nas respostas dela. Isso é muito legal. A Serena é um pouco diferente, porque a Serena ela não responde informações aleatórias. Ela lê nossa base de documentos. Ou seja, todas as nossas políticas de RH, política de viagem, de compras, documentos de informática, como política de segurança, manuais de uso, e agora a gente já está trabalhando com farmacovigilância, compliance e com o nosso time de CRM. Então ela vai ler essa base de documentação toda e ela vai te responder como se fosse um humano. Imagina o seguinte, hoje você chega na empresa, hoje não, ou pode ser hoje, você está 10 horas da noite, em casa, você não está trabalhando. Você está 10 horas da noite em casa, mas você lembra que amanhã de manhã você tem uma consulta, você vai precisar usar o plano de saúde e você tem dúvidas sobre o limite de reembolso. Você vai na Serena, que está no teu celular, e você pergunta, qual é o meu limite de reembolso? Ela vai rapidamente ler aquela documentação e vai te responder. Você não precisou mandar um e-mail para um humano no RH que estaria trabalhando às 8h30 da manhã do dia seguinte, ou seja, é uma plataforma 24/7, onde o time de RH garantiu que aquele dado que está lá, ele validou. Não é um documento que eu achei na rede da empresa e coloquei lá, não. Cada usuário-chave de área validou o documento antes de submeter para a Serena. E cada um dos usuários-chaves ele fez 2 tipos de teste. O teste inteligente, como nós chamamos, é o teste com conhecimento, ou seja, você que é do time de compras, você fez perguntas que você sabe fazer, perguntas mais rebuscadas. E depois você também fez perguntas leigas, perguntas como uma criança faria, para ver se ela conseguiria responder da mesma maneira. Perguntas com pouco contexto, a gente precisava garantir isso. E a gente tem hoje quase 90% de efetividade nas respostas. Fui claro, como é efetivo, como é simples e como ajuda o usuário. Sim, e é interessante porque quando a gente fala de indústria farmacêutica, a gente pensa em tecnologia para desenvolvimento de medicamentos, isso tudo, né? Mas esse é um outro tipo de tecnologia que também ajuda quem está ali na operação a entregar o seu trabalho de forma mais ágil. Então, eu queria que você contasse um pouco, para quem está assistindo, como que isso, né, esse tipo de tecnologia ali, que a serviço do colaborador, ela se conecta, no caso da CRVE, com o propósito de transformação digital, né, do grupo. Porque muitas empresas estão passando por esse processo da transformação digital, então acredito que isso possa inspirar outras empresas também que estão trilhando nesse caminho. Então, como que se conecta com Isso é muito legal. Na verdade, isso tudo é inteligência artificial. Como eu falei, a gente tem 60 projetos, 70% deles são para pesquisa clínica, ou seja, desenvolvimento de novas moléculas para salvar vidas no futuro, porque o que a gente faz é isso. Nossos produtos, medicamentos são para salvar vidas. Isso é muito legal. Então, 70% faz sentido a gente estar investindo. 30% aí você tem uma diversidade de possibilidades. Uma delas, ou várias delas, são para funcionário ou para o time que está no escritório interno fazendo esse tipo de desenvolvimento. Agora, a CV tem uma ambição. A gente tem lá nós temos o CV 2030, que é um programa interno de evolução, de planejamento estratégico, e que a gente quer se tornar best in class em digital até 2030. A gente está ali.
Ou seja, a gente quer sair de... porque essa pesquisa foi feita com todos os colaboradores. Então, a gente se avaliava... Brasil. O mundo todo. O mundo todo. A gente precisava se avaliar a nossa competência digital, né? Então, as pessoas foram se avaliando sem julgamento, se avaliando, porque isso não tinha julgamento, não tinha liderança, não tinha nada disso, era livre. Então, você se colocava naquela posição. Nós, de TI, provavelmente a gente estava numa melhor colocação. Pessoas que não têm a possibilidade, né? Pessoas que trabalham em trabalhos com máquinas, por exemplo, elas não usam o computador no seu dia a dia, porque não faz parte do trabalho. Então, essas pessoas talvez se colocassem um pouco menos. Bom, no resumo, nós estávamos numa posição muito baixa em termos de capacidade e conhecimento digital. A gente quer se tornar best in class até 2030. Então, a própria Servier tem uma ambição. E isso é o quê? Educação das pessoas. A gente tem uma academia na Servier, várias academias. Uma delas é para tecnologia, educando as pessoas com ferramentas, mostrando como usar melhor cada ferramenta. Então, a gente tem realmente essa ambição de fazer muito mais com não só inteligência artificial, mas com essas plataformas de digitalização para acelerar os processos, como processos digitais, como a robotização, que a gente já tem. A gente já tem 50 processos digitais, praticamente, eu não sei em percentual, mas é um número elevado de processos já digitalizados, e nós temos quase 100 robôs funcionando. Não são robôs que fazem a operação igual uma montadora de automóveis, que a gente não faz isso, mas são robôs que economizam. A gente tem um número que, de todos esses robôs que nós já implementamos, eles economizam por ano 8.500 horas de trabalho. Isso dá quase 4 pessoas, 24 por 7, trabalhando. Ou seja, a gente não está falando de substituir pessoas, tá? A gente está tirando aquela tarefa que não te traz nenhum valor, né? Porque, imagina, o que você aprende baixando 20 e-mails todo dia e salvando no lugar? Nada, você só fica estressado, você acaba adiando. O robô faz isso. Ele tira esse trabalho manual e te disponibiliza tempo para fazer coisa mais inteligente, aprender e fazer mais. Então, a gente quer estar lá. Servir 2030. E, Rodrigo, para fechar, o que você indicaria, né, dos erros e acertos, da experiência, já que vocês, do departamento de TI, né, desenvolveram esse projeto, esses 2 projetos participaram desde o início, já tem essa curva de aprendizado, né? O que você falaria para as empresas que hoje estão começando nesse projeto? Que dica, que conselho que você daria a partir da experiência que vocês têm hoje? Uma dica, e essa é um pouco difícil, na verdade não é uma dica, é achar um fornecedor que realmente seja o teu parceiro e que te ajude a fazer isso. No nosso caso, de alguma maneira as pessoas pensam com regulação como um ponto de bloqueio. Eu vi a regulação, a LGPD, a GPDR na Europa, porque nós somos franceses, então nós não. A nossa empresa francesa, então, ela é europeia, então respeita a GPDR. No Brasil, a LGPD, que agora está equiparada, então realmente é interessante isso. E a gente tem o Act AI também, que regula, a regulamentação da IA veio depois dela, como toda a tecnologia. Vem a tecnologia e depois a regulamentação. Então a gente usou também a regulamentação para fazer direito, para fazer correto, para não fazer de afogadilho, fazer rapidamente. Isso é muito importante, seguir a regulamentação para você evitar problemas com a lei, com vazamento de dados, com, sei lá, qualquer tipo de problema. E muito importante, em qualquer projeto, envolva seus usuários, traga os times para dentro, faça uma boa discussão, escolha os melhores, se você quiser, traga para a discussão, faça junto com ele, porque a TI faz um projeto que às vezes não é adaptado à necessidade. Traga as pessoas que estão sofrendo, calce o sapato do teu time, e aí você vai fazer um projeto excepcional, que foi o que a gente fez. E eu estou muito orgulhoso disso. Perfeito, Rodrigo. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado a você.